Voltamos com um vídeo aqui, né? No vídeo Pregar 16, aqui no YouTube, nunca mais tinha postado nada. Pessoal, o motivo de que eu não tô gravando vídeo, que tá sendo bem complicado de estar gravando vídeo tô vivendo uma vida adulta, tô tentando me acostumar com isso tudo, é muita responsabilidade, é muita coisa. Então, é trabalho, é faculdade, é igreja, é vida pessoal. E quando eu vejo, eu tô simplesmente cansada e tô sem ânimo nenhum pra gravar. Ou então, muitas vezes, não tenho nem espaço para poder estar gravando direito. Então, eu tô aproveitando essa folguinha que eu tô tendo aqui também para poder estar passando esse vídeo para vocês. Então, bora parar de conversar e vamos pro vídeo! Eu quero estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre algo que está acontecendo em relação à vida de muitas pessoas e que muitas vezes acontece comigo e que muitas vezes acontece com todos que estão ao meu redor também e que sempre vai acontecer com a gente, que o assunto é frieza espiritual. Muitas vezes parece que você tem 10 anos que está nessa caminhada com Cristo e quando você menos percebe, parece que você nem é mais crente. Você acorda e simplesmente você não consegue sentir a presença de Deus, você simplesmente parece que vai ao culto e aquilo não entra dentro do seu coração. Ou então muitas vezes você pega a Bíblia e desanima logo e não tem vontade, às vezes nem de ler a palavra de Deus, nem de escutar um louvor. Então muitas pessoas têm caído nesse erro, têm caído nisso tudo que é a frieza espiritual que está matando muitas e muitas pessoas. E com isso eu não quero só falar aqui que é difícil, que é complicado, mas eu quero te dar uma solução. Eu quero abrir a sua mente para que você possa perceber como combater a frieza espiritual na sua vida, a qual está rondando nesses últimos tempos, porque a Bíblia diz que a apostasia estaria por aí, enganando muitas pessoas e fazendo com que as pessoas se afastassem do Evangelho. Mas eu quero que você esteja na contramão da apostasia, esteja na contramão do mundo. É muito complicado, é muito difícil, mas é possível, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, tinha vezes que eu acordava e não conseguia sentir alegria, não sentia ânimo, ou então muitas vezes não via significado, mesmo muitas vezes vendo coisas de Deus e escutando muitas coisas, mas parece que dentro de mim simplesmente parecia que Deus tinha me abandonado. Porque a frieza espiritual, o diabo começa a colocar na sua cabeça que Deus te abandonou, que Deus simplesmente te deixou viver de qualquer jeito, que não tem mais significado na sua vida, e que ele te usou somente no passado e agora ele não está te usando, ou então que só no passado você sentiu a presença de Deus e agora você não está conseguindo sentir. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso tudo é ilusão de Satanás que ele está colocando na sua vida, que ele está colocando na sua mente. Então eu quero te dar algumas dicas. Então a primeira coisa eu comecei a perceber o porquê que eu estava sentindo aquilo tudo. E o diabo sempre colocando na minha mente que a culpa era de Deus, que Deus tinha parado de falar comigo. Mas Deus começou a me mostrar uma coisa, ele me fez voltar no passado e começar a perceber o quanto eu o buscava. O quanto eu orava, o quanto eu lia, o quanto eu jejuava, e eu comecei a perceber que a quantidade de vezes que eu orava e a quantidade de vezes que eu jejuava, a quantidade de vezes que eu lia a Bíblia, não estava batendo com a quantidade de vezes que eu estou fazendo agora. Então, se eu li a Bíblia antes, vamos colocar 10 vezes, e agora eu estou lendo 2 vezes, se eu lia 10 vezes na semana, e agora eu estou lendo 2 vezes, às vezes no mês, será que tem algo de errado? Com certeza. Então, se eu orava antes 1 hora, 2 horas de relógio, e agora eu oro 15 minutos, que mudança é essa? Então a gente acaba ficando cego, é a cegueira que Satanás coloca na nossa vida. E a gente começa a perceber, não, são as pessoas, é o lugar, é Deus, é as coisas. Não, na verdade, não é que Deus mudou. Na verdade, não é que as coisas mudaram. Na verdade, é que você mudou. Essa é a realidade. Você que parou de buscar a Deus, você que parou de ler a Bíblia, você que parou de orar como você orava, você que parou de jejuar como você estava jejuando. Então a culpa é sua, você tem que reconhecer isso, que a culpa é sua, que você simplesmente caiu nesse marasmo, que você simplesmente começou a entrar na zona de conforto, a famosa zona de conforto, a qual tem pegado muitas pessoas. Porque quando a situação aperta, quando o bicho pega, vamos colocar assim, todo mundo tem força para jejuar,
todo mundo tem força para orar e todo mundo tem força para ler a Bíblia e ir em todos os cultos, porque a situação apertou. Mas quando a situação está tranquila, está de boa, você simplesmente fala: não, para que ler tanto? Para que orar tanto? Para que esse fanatismo? Mas na verdade, será que era um fanatismo? Ou será que você tinha aquele relacionamento com Deus todos os dias? Então, para de colocar a culpa nas outras pessoas. Para de colocar culpa nas coisas. Para de colocar culpa no sistema. Para de colocar culpa na economia. Para de colocar culpa no presidente. Para de colocar culpa nisso e isso. Por isso que eu tô vivendo essa vida. Por isso Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Não, você que esqueceu dele. Você que abandonou ele. Você que deixou ele de lado. Você que parou de fazer as coisas que você fazia antes. Você que parou de servir no ministério da igreja como você servia antes. Agora você está fazendo tudo automático. Agora você está fazendo tudo do jeito que você aprendeu e acabou. E você não está mais querendo evoluir, é simplesmente isso. Então, comece a chegar nessa parte que você precisa evoluir. Você precisa passar por uma nova fase, porque isso tudo você já sabe como é que faz. Mas é agora o novo de Deus. O novo de Deus é muito complicado. Sabe por que é complicado? Porque é desconhecido. É algo que você não viu, é como a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você. É muito complicado porque a gente não consegue ver uma saída, não consegue ver uma solução. Mas Deus está te chamando para você ir para o desconhecido. Deus está te chamando para você ir para o outro lado. Deus está te chamando para você caminhar, mesmo não tendo chão. Ele só quer que você simplesmente coloque o pé e aí ele vai colocar o chão. Então, pare de simplesmente colocar culpa nas outras pessoas. E quando você parar de colocar culpa nas outras pessoas e começar a colocar culpa em você, ver que a culpa é sua, que você que permitiu que as coisas estivessem assim. Porque às vezes a gente coloca muita culpa em Satanás. É claro que ele tem culpa, mas por que Satanás entrou? Porque você deixou ele entrar. Então para de deixar com que ele entre na sua vida. Então o primeiro passo: descubra que a culpa é sua. Descubra o que você está fazendo de errado. Pronto. Feito isso, você vai lá para Apocalipse e vai ver lá que é para voltar às primeiras obras, ver aonde você caiu e se arrepender e ter agora uma nova vida. Então, depois que você descobriu isso, coloque agora os demônios na sua vida que você adquiriu nesse percurso dessa frieza espiritual, que você esteve nesse marasmo, que você esteve nessa zona de conforto, e comece a colocar esses demônios para correr na sua vida. Mas para você colocar esses demônios para correr, é preciso você abandonar as práticas dele. Porque não adianta você colocar Satanás para ser expulso, sendo que você come na mesa de Satanás. Então para de comer na mesa de Satanás. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não participo de festa nem nada, mas às vezes não é só isso que você está pecando. Às vezes é um pensamento inadequado que você está pensando todos os dias, e aí Satanás está te alimentando e você está comendo da comida de Satanás e simplesmente você está tentando expulsar e você não entende por que o demônio não está saindo. É porque você está comendo da comida de Satanás. Às vezes é a fofoca que você não aguenta guardar aquilo ali, que a sua língua chega a coça. Às vezes é falar mal dos outros. Às vezes é sentir inveja. Às vezes é tantas e tantas coisas que podem ser citadas aqui. Então procure ver se você está comendo da comida de Satanás e está tentando expulsar ele, porque que ele não sai. Então para de comer da comida de Satanás, que aí você vai conseguir expulsar os demônios da sua vida. Então mude as suas práticas assim. Ah, mas vai doer, vou chorar e tudo. Sim, vai doer, vai chorar, vai ser complicado, mas vai valer a pena no final. Evangelho é renúncia e evangelho é isso. Pronto, depois que você descobriu que a culpa é sua, depois que você descobriu que você tem que colocar os demônios para correr na sua vida, e não só colocar eles para correr, mas parar de fazer aquilo que eles mandam você fazer e parar de comer na mesa de Satanás, agora comece a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas que estão ao seu redor vão influenciar em quem você é hoje. Então, se você é amigo de 5 médicos
E todos os dias você tá com esses 5 médicos, e você às vezes nem é médico nem nada, mas todos os dias eles chegam do plantão e seus amigos são médicos e tudo, e eles começam a falar um pouco sobre a medicina, os casos que os pacientes, que eles pegaram os casos, várias coisas assim. Você vai ter pelo menos um conhecimento, um pouquinho assim, sobre medicina. Por quê? Porque você tem esse contato, você tem esse convívio. Então veja as pessoas que estão ao seu redor, se são pessoas que estão edificando a sua vida ou pessoas que estão edificando a sua carne. Então, perceba se elas estão edificando o seu espírito ou se elas estão edificando a sua carne. Então, perceba as pessoas que estão ao seu redor. Ah, mas eu vou ter que me afastar e vai doer, ela é minha amiga, ele é meu amigo e tudo, mas é melhor isso do que você simplesmente caminhar junto para o inferno, junto com essa pessoa. Então, se você começa... Não é que eu tô falando para desfazer uma amizade, você não vai ser mais a minha amiga, nem nada. Não. Mas você não vai... Você vai parar de fazer as coisas erradas que você estava fazendo junto com essa pessoa. Então, é até também uma oportunidade de você salvar essa pessoa também. Então, vamos voltar de novo. Primeiro passo... reconhecer que o erro é seu. Segundo passo, você simplesmente vai colocar os demônios para correr da sua vida e parar de comer da mesa de Satanás. Terceiro passo, você vai ver as pessoas que estão ao seu redor e ver se elas estão edificando a sua vida, ou sua vida carnal ou a sua vida espiritual. Então, se elas estiverem edificando mais a sua vida carnal, mais a sua carne do que o seu espírito, é necessário que você comece a rever as suas amizades. E o quarto passo, que é o mais importante, busque a Deus como se fosse a primeira vez. Busque a Deus como, mas eu não preciso tanto assim, vamos colocar, eu não preciso tanto de Deus como eu precisava no passado. Porque às vezes pode ser que você chegou até a Deus porque você estava passando por uma doença muito difícil ou por um momento muito complicado, mas esse momento já passou na sua vida, você conseguiu ser curada, você conseguiu superar isso tudo. E agora, será que Deus não merece a sua atenção? Será que Deus não merece a sua oração porque você não precisa tanto dele? Porque, na verdade, eu digo assim por aspas que não precisa tanto, é porque a gente precisa bastante dele, todos os dias, em todos os momentos. Sendo que a gente esteja num momento bom ou num momento ruim, a gente precisa de Deus em todos os instantes. Então, volte agora para Deus, volte ao primeiro amor, não só ao primeiro amor, vou orar como eu orava antes, não é só isso, mas volte ao primeiro amor, assim como era antes, mas agora com o conhecimento que você tem, agora com a experiência que você adquiriu nesse percorrer e você viu como é ruim a vida sem Ele. Então, volte a Jesus Cristo, comece a pregar, comece a louvar, a escutar bastante louvores que edificam a sua alma, porque existem louvores que não edificam a sua alma, mas que simplesmente eles são vazios. Escutem louvores que edifiquem a sua alma. Leia a Bíblia todos os dias, e se for necessário, leia a Bíblia de manhã, e se for necessário, leia de noite também, porque isso vai te ajudar a ocupar os seus pensamentos. Ore constantemente e também procure sempre estar jejuando cada vez mais e mais. Então, volte ao primeiro amor e renuncie também às coisas que o diabo vai te oferecer, porque ele vai te tentar, ele vai fazer com que você não esteja nesse caminho. Então, busque a presença de Deus todos os dias, e buscando a presença de Deus para te fortalecer, para que você não caia novamente nesse marasmo, que você possa ser que você caia novamente, porque é uma luta constante, gente, é todos os dias, mas você não pode desistir. E outra coisa que vai te fortalecer, o quinto passo, é que simplesmente depois que você fortaleceu, depois que você fez com que a sua vida estivesse agora nos eixos, Jesus colocou a sua vida agora nos eixos e tudo, e você tá mais tranquila, você tá sentindo mais a presença de Deus, procure agora a passar esse conhecimento para outras pessoas, porque quando a gente ajuda outra pessoa, ela também está nos ajudando, porque a gente sente, sabe, que somos úteis
útil no reino de Deus. Então use o seu dom. Se o seu dom é pregar, pregue para as pessoas que estão por aí precisando. Se o seu dom é louvar, louve para as outras pessoas. Se o seu dom é para ajudar outras pessoas em questões financeiras, ou em questão de alimentos, ou em questão de outras coisas, ajude as outras pessoas. Se o seu dom é para você sair por aí mundo afora pregando, use o seu dom. Se o seu dom é para escrever, use o seu dom para escrever, se é de comunicação. Então, tantos dons que existem por aí. Então, comece a exercer seus dons, que aí você vai se sentir vivo novamente e você vai ver que existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam do seu testemunho. Existem pessoas que precisam da sua oração. E aí você vai se sentir responsável por isso tudo e você vai perceber que a sua vida não é em vão. Então, cumpra esses 5 passos. É muito complicado, eu tô tentando cumprir também. Eu não vou mentir, eu não vou colocar aqui, não, porque eu tenho um relacionamento com Deus, uau, e tudo. Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, tem dia que eu não quero escutar louvor, tem dia que eu não quero fazer nada, absolutamente nada, que eu quero desistir de tudo. Mas é nesses dias que você tem que se apegar a Cristo. E é nesses dias que às vezes eu não consigo nem falar em orações, que mesmo assim eu não deixo de ajoelhar. Mesmo assim eu procuro estar próximo de Deus, mesmo que seja difícil, mas eu tô procurando estar próximo de Deus porque eu não quero estar longe dele. Porque se as coisas já são complicadas, às vezes as lutas vêm com ele. Imagine sem Jesus, vai ser pior ainda. Então tenta cumprir esses 5 passos. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, mas o meu melhor é ler 1 página. É ler 2 páginas, então tá ótimo, é o seu melhor. Mas se o seu melhor é que você pode ler 20 páginas, então lê. Então faça o seu melhor. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Cumpra esses passos que ele vai te ajudar. E eu também vou tentar cumprir esses passos também na minha vida. Porque eu quero ver uma mudança na minha vida. Eu quero ver uma mudança nessa geração. Eu quero ver uma mudança no meu país. Então eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas e na minha vida também. Então junte-se comigo e vamos fazer a diferença por onde passarmos. E que Deus te abençoe. A paz.